Se você aguenta demais, provavelmente aprendeu cedo que reclamar não adiantava. Então, você virou aquela pessoa que entende todo mundo, que resolve as coisas e que sempre tem que segurar mais um pouquinho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera hoje. Quem costuma perceber quando você já passou do seu limite? Então, se você é alguém que aguenta muito, talvez algumas coisas nesse vídeo podem te soar familiares. Você pensa duas vezes antes de falar algo que pode gerar conflito. Você prefere resolver sozinha do que incomodar alguém. Você tenta entender o lado de todo mundo, mesmo quando ninguém pergunta pelo seu. E quando algo começa a te incomodar de verdade, você tenta ter mais paciência, compreensão, calma, porque no fundo você acredita que as coisas vão melhorar. Ou talvez você pense, não é tão grave assim, eu consigo lidar com isso. Ou eu só preciso ter um pouquinho mais de paciência. Mas deixa eu te perguntar algo importante. Até que ponto paciência ainda é maturidade? E a partir de quando ela começa a virar um peso? A verdade é que quem aguenta muito quase sempre não percebe quando isso tudo começou. Talvez tenha sido lá atrás, quando você percebeu que precisava ser essa pessoa responsável. Ou você precisou ser uma pessoa que não dava trabalho ou que ajudava todo mundo. Talvez você tenha aprendido que reclamar não resolva, que falar o que sente poderia gerar mais problema. Ou talvez que ser forte era a única forma de manter as coisas funcionando. E sem perceber, você desenvolveu uma habilidade impressionante. Você se adapta, consegue medir o que fala, controla o que sente e tenta manter tudo em equilíbrio. E por fora, isso até parece maturidade, mas aqui vai algo que você precisa refletir. Quem está equilibrando você nesse processo? Porque quando você aguenta demais por muito tempo, algo começa a acontecer por dentro. Pequenas coisas começam a cansar mais. Situações que antes você lidava bem passam a pesar. Conversas simples começam a exigir mais energia. E às vezes você nem entende o porquê. Só sente um cansaço diferente, um cansaço emocional. Em algum momento você já percebeu isso? Aquela sensação que você está sempre funcionando, mas ao redor ninguém percebe o esforço que isso tudo exige. Nesse processo existe uma confusão silenciosa que muitas pessoas fazem. Elas acreditam que aguentar tudo é sinal de maturidade, mas maturidade não é suportar qualquer situação, é perceber quando algo já passou do limite saudável. E aqui eu quero deixar um questionamento. Quantas vezes você já permaneceu numa situação só porque achava que precisava ser compreendido? Quantas vezes você pensou mais no impacto da sua decisão do que nos outros? E aqui tem um ponto importante. Pessoas que aguentam muito geralmente são pessoas que se importam muito. Elas querem que as coisas deem certo, que as relações funcionem, querem evitar conflitos desnecessários. Mas existe uma linha muito sutil entre o cuidado e a sobrecarga emocional. Talvez a pergunta que você sempre fez foi essa: será que eu deveria ter mais paciência? Mas talvez a pergunta mais honesta seja outra: por que eu sinto que preciso aguentar isso? Quando você faz essa pergunta de verdade, algo dentro de você começa a mudar. Porque você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas naquele hábito. Você começa a notar quando está tentando manter uma situação que não depende só exclusivamente de você. E com isso, você começa a perceber que está carregando responsabilidades emocionais que não são totalmente suas, e isso traz uma clareza enorme. A verdade é que muitas pessoas fortes desenvolveram essa força por necessidade. Precisaram entender os outros cedo, lidar com situações difíceis cedo demais, precisaram aprender a se adaptar, e essa capacidade, ela é muito bonita. Mas ela não pode virar um lugar onde você sempre fica em segundo plano. Porque quando você aguenta tudo por muito tempo, uma coisa começa a acontecer sem que você perceba. Você começa a desaparecer dentro da própria vida. Na prática, você continua presente, funcionando, resolvendo coisas, mas aos poucos deixa de se perguntar o que realmente faria sentido para você. Então, se você é alguém que aguenta muito, provavelmente você tem uma qualidade importante. Você se importa. Você quer que as coisas funcionem, mas talvez esteja na hora de incluir uma pergunta nova dentro desse processo. Não só o como eu posso manter tudo funcionando, mas também, isso ainda faz sentido para mim? Essa pergunta não destrói relações, não cria caos, não significa abandonar tudo. Ela só traz algo que talvez tenha faltado por muito tempo, a clareza. Porque força de verdade não é aguentar tudo. Às vezes, força também é reconhecer quando algo já não precisa mais ser carregado sozinho. E quando você começa a perceber isso, uma coisa muda. Você continua sendo alguém que se importa, mas deixe de ser alguém que precisa aguentar tudo em silêncio. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Se quiser, deixe um relato nos comentários, porque eu sou Andressa Macena, estudante de psicologia, e estarei aqui com mais vídeos para trazer clareza emocional.